Você muito provavelmente já viu uma ou mais palavras do português que você bateu o olho e imediatamente pensou: essa palavra ela vem do francês ou ela tem alguma relação com o francês? E a gente tem vários exemplos dessas palavras no português, como por exemplo, abajur, ou até mesmo a expressão petit gâteau, que no francês significa simplesmente bolo pequeno, mas que no português tem um significado diferente, um significado de um tipo específico de bolo. Tá, mas e quanto à palavra madame? Existe relação entre a palavra do português e a do francês? Ela vem do francês? Existe uma origem em comum? Se você já se fez essa ou outras perguntas, fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho esse termo. Como que eu digo madame em francês? Se essa palavra, se essa expressão, ela também vale para o francês, se ela veio do francês, entre outras coisas. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e eu estou aqui no vídeo de hoje para conversar um pouco com vocês sobre pronomes de tratamento em francês, usando aqui como base o termo madame do português. Será se é a mesma coisa em francês? Então, se você curtiu o tema do vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo, com sua amiga que está aprendendo o idioma francês, se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários sugestões de temas de vídeos para eu trazer aqui para o canal. Tá, então, dados os avisos, bora para o tema do vídeo. Como que eu digo madame em francês? É a mesma coisa? Existe um equivalente? Então, galera, um spoiler aqui. Para eu dizer madame em francês, eu vou dizer simplesmente madame, madame, com uma pronúncia levemente diferente, mas com a grafia exatamente igual. Então, sim, essa palavra do português, ela veio do francês, só que tem um detalhe curioso aqui. O termo madame do francês, ele é uma junção aqui do pronome possessivo ma, que se refere aqui a mulheres. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ma fille, minha garota, ma petite amie, minha namorada. Então, esse pronome possessivo ma, ele faz parte da palavra, formando aqui o termo madame. Tá, então, além do meu pronome possessivo ma, eu também tenho aqui o termo dame, que significa tanto dama quanto senhora. Inclusive, é daí que vem a Catedral de Notre-Dame. Na verdade, a pronúncia vai ser Notre-Dame, Notre-Dame, que seria aqui Nossa Senhora. Então, basicamente, a Catedral de Notre-Dame significa Catedral de Nossa Senhora, simples assim. Então, aqui eu tenho uma junção do possessivo ma com o termo dame, senhora, que seria aqui minha senhora, e que evoluindo linguisticamente, ficou apenas madame, que é sinônimo de senhora. Então, geralmente eu vou usar esse termo, esse pronome de tratamento, para mulheres casadas. É um pronome de tratamento com um pouco mais de cordialidade, um pouco mais de distanciamento. Tende a haver uma formalidade maior quando eu uso esse termo. Então, geralmente, quando você vai usar com uma pessoa que você não conhece. Geralmente você vai usar com uma pessoa mais velha ou que tem um grau hierárquico maior, ali numa repartição pública ou numa empresa, ou até mesmo numa situação de baile ou algo do tipo. Nesses contextos, você vai sempre utilizar esse pronome de tratamento, madame. E você provavelmente já viu essa expressão sendo usada em algum dos filmes antigos da Disney. Eles usavam bastante, principalmente aqueles filmes clássicos que eram ambientados na França medieval. Então, o termo monsieur significa senhor, ele tem aqui basicamente a mesma estrutura de madame. Eu tenho aqui o pronome possessivo mon, então, mon ami, meu amigo, mon père, meu pai, mon travail, meu trabalho. Então, ele é um pronome possessivo masculino. E junto a ele eu tenho a expressão se, juntando os dois fica monsieur, monsieur. Tá, então bora praticar aqui o uso desses dois pronomes de tratamento. Para eu falar com uma mulher, eu vou iniciar aqui a conversa, com bonjour. Ele é de lei, ele é obrigatório basicamente na França, então eu vou começar dizendo bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. E ela vai dizer bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Uma outra expressão legal que você pode usar aqui nesse contexto de você encontrar alguém que por acidente e quer usar um pouco mais de formalidade é a expressão excusez-moi, que seria aqui equivalente ao com licença do português ou o excuse me do inglês. Então, eu quero dizer ali com licença, madame. Eu digo excusez-moi, madame. Ou ainda, no caso masculino, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'aider? Então, o senhor pode me ajudar? Eu também posso construir essa frase com o est-ce que, então seria est-ce que vous pouvez m'aider? Então, o senhor poderia me ajudar? O senhor pode me ajudar?
Ei, desculpa estar atrapalhando o seu vídeo aqui, mas eu queria te convidar a aprender francês comigo de forma gratuita. O que você acha? Basicamente, a gente está abrindo aqui as inscrições para o nosso desafio de 7 dias ASAP francês. E esse desafio, ele consiste basicamente em a gente entrar num grupo de estudos de francês comigo, então eu vou estar interagindo com você, te corrigindo, trazendo insights, trazendo conteúdos e principalmente trazendo aulões exclusivos. Eu vou basicamente fazer um curso ali de 5 aulões, uma aula por dia na semana, e você vai aprender o máximo de francês que você precisa para entender o básico do idioma. Então você vai aprender sobre som, sobre pronúncia, sobre alfabeto, sobre frases essenciais, sobre rotina, sobre gramática básica, tudo que você precisa para entender aqui as noções do idioma francês. Obviamente é um desafio, então você vai estar ali com outras pessoas aprendendo e motivando os outros, vai estar adquirindo vocabulário e também vai estar interagindo comigo. E no final eu quero ver o quanto você aprendeu nesses 7 dias, porque vai ser maratona, a gente vai aprender francês, a gente vai estudar todo santo dia com aulões de mais ou menos 1 hora, então são conteúdos exclusivos. Então você quer aprender francês de maneira gratuita, participa aí do desafio 7 dias ASAP francês e eu vou deixar o link para você clicar aqui na descrição do vídeo. Então corre lá e confere, eu estou esperando por você. Lembrando, galera, com os termos monsieur e madame, eu vou aqui utilizar o pronome de tratamento vous, que é o meu pronome de formalidade, ou quando eu falo com mais de uma pessoa, escrito dessa maneira. Então, se eu quero perguntar se a senhora ela deseja alguma coisa, eu vou dizer vous désirez quelque chose, madame? Vous désirez quelque chose, madame? Então, você, a senhora deseja alguma coisa, madame? Lembrando que em alguns contextos no português a expressão madame ela pode ser um pouco debochada, tá? Isso não acontece no francês. Em francês, madame vai ter sempre o sentido de senhora. Tá, mas e se eu estiver falando com uma moça solteira, uma moça mais jovem solteira, como que eu vou me referir a ela? Eu também vou utilizar esse termo, madame? Não. Se eu for me referir a uma moça jovem solteira, a gente vai utilizar outro pronome de tratamento, que é mademoiselle, mademoiselle, escrito dessa forma, que também é uma expressão que aparecia vira e mexe nos filmes da Disney. Então a gente tem aqui a expressão mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. E aqui um parêntese importante, a gente tem um som de duplo L, que ele é uma exceção à regra. Qual que é a regra do francês? O som de duplo L geralmente vai ser um som de ye, em palavras como fille, fille, família, entre outras. A gente tem vários exemplos aqui, mas nesse caso, e também em outros exemplos, outras exceções, nesse caso, a gente não vai dizer mademoiselle, a gente vai pronunciar com o som de L mesmo. Então, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Então é isso, mademoiselle. E aqui, assim como nos casos anteriores, né, do monsieur e madame, eu tenho o pronome possessivo ma fundido à expressão demoiselle, demoiselle, que seria algo como senhorita. Então, minha senhorita simplesmente virou senhorita. E aqui a gente tem 3 exemplos com cada um desses termos, começando com madame. Excusez-moi, madame, vous laissez tomber votre sac. Então, seria algo como com licença, madame, você deixou cair a sua bolsa. Agora, um exemplo com o termo monsieur. Monsieur, vous avez une réservation? Então, senhor, o senhor tem uma reserva? E por fim, nosso exemplo com mademoiselle, eu posso dizer, mademoiselle, votre taxi est arrivé. Mais uma vez, mademoiselle, votre taxi est arrivé. Seria, senhorita, o seu táxi chegou. Aqui a gente usa o votre. Por quê? Porque eu estou falando num contexto de formalidade. Então, o mademoiselle, eu vou substituir aqui pelo vous, ok? Nesses casos, eu também vou utilizar aqui o meu adjetivo possessivo, passando essa ideia aqui de formalidade, que no caso é o votre e não o ton. Então, são casos diferentes, são contextos diferentes, e na França, eles valorizam muito a diferença entre registro informal e registro formal. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que se o seu objetivo para esse ano de 2026 é aprender francês, aprender o que é registro formal, informal, quando e como utilizar cada um, aprender gramática do francês, aprender gírias, expressões, como se comunicar com confiança em francês, entendendo os sons, entendendo as diferenças de sons do francês que não existem no português e muito mais,
eu te convido a conhecer o meu curso ASAP Francês e eu vou deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá e confere. E se você chegou até aqui, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo onde eu explico o termo nome, a origem do termo nome em francês, se existe aqui uma diferença entre nome, sobrenome, apelido, entre outras coisas. É isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.